Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. Agora, na Rádio Edu, EduComcast, seu novo podcast sobre educomunicação. Olá, ouvintes da Rádio Edu! Sejam bem-vindos a mais um episódio do EduComcast, o seu podcast sobre educomunicação. Eu sou Suélia Costa e neste encontro apresento a vocês um novo tema para ampliar os nossos entendimentos sobre a interface comunicação e educação. Nesta edição, discutiremos a temática abordagens pedagógicas e a inclusão das TICs e mídias nos currículos. Em tempos de pandemia, em que o ensino remoto emergencial passou a conduzir os percursos educativos, o diálogo entre a comunicação e a educação tornou-se primordial, e a importância dessa interface para mediar os novos processos de aprendizagem ficou ainda mais evidente. Todos os professores foram desafiados a inovar as suas práticas, tendo os diferentes recursos como aliados na sua dinâmica, e não como substitutos. Diante dos conhecimentos adquiridos ao longo da educação remota, fica uma pergunta: será que, com a pandemia, as tecnologias da informação e comunicação, as TICs, receberão uma maior atenção nos currículos? Ou melhor, será que elas passarão a ser trabalhadas não sob o ponto de vista instrumental, e sim sob a perspectiva da educomunicação, que entende as TICs como expressão da nossa cultura, com dimensões históricas, ideológicas e políticas? Convidamos a professora doutora Ademilde Sartori, da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, líder do grupo de pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias, o Educom Floripa, para nos esclarecer essas nossas proposições e provocações iniciais. A educadora traz um percurso histórico das TICs, algumas correntes pedagógicas e seus diálogos com a educomunicação, e nos aponta a gestão de projetos educomunicativos como uma alternativa para o uso das TICs, tendo em consideração os seus aspectos culturais. Ela elenca ainda modos de interação importantes para os processos de ensino-aprendizagem, tanto remoto quanto presencial, e algumas reflexões sobre o legado que a pandemia deixa aos nossos professores, e em especial à educação brasileira. Com a mediação da jornalista Tatiana Luz de Carvalho, que conduziu o nosso segundo encontro, convido vocês a imergirem neste valioso debate. Eu sou a Tatiana Luz de Carvalho, sou integrante do MECOM e eu vou estar aqui mediando o encontro com a professora Ademilde Sartori. Sim, boa noite a todos e todas. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Professora, quando nós pensamos na temática de hoje, a partir da perspectiva da educomunicação, entendemos as mídias e as TICs como expressões da nossa cultura, com dimensões históricas, ideológicas, sociais, políticas. Nesse sentido, como considerar a cultura digital nos currículos das escolas a partir de um compromisso mais inteiro com as infâncias e com as juventudes, superando a camada técnica por si? Por favor, fique à vontade. Bom, essa pergunta é bastante ampla, porque ela vai passar por alguns aspectos da inserção das mídias nas escolas, com as variadas concepções pedagógicas que nós tivemos ao longo da história da educação, ou vamos a ter a educação mais recente. Alguns aspectos da cultura digital hoje estão colocados de modo mais sensível a partir da pandemia da Covid-19.
eu organizei essa conversa, passando pelas abordagens pedagógicas, né, de modo bastante sucinto, bastante resumido, e pontuando em que aspectos que a inserção das mídias agora passa a desafiar a formação dos professores, a inserção da discussão nos currículos. Se vocês tiverem paciência de me acompanhar no desenvolvimento do raciocínio, eu espero que eu consiga responder essa pergunta, organizando melhor algumas questões que eu acho bastante importantes, que são como a inserção, também chamados audiovisuais, e depois TICs e depois mídias na escola, e como que a cultura digital coloca a educomunicação como um carro-chefe de discussão na medida em que não é mais possível pensar práticas pedagógicas sem levar em consideração as mídias de comunicação, principalmente após a pandemia. Sou professora de tecnologia educacional há 25 anos, né? Então eu já passei por diversas fases da inserção das tecnologias, tanto no currículo de formação de professores, quanto tentativas de inserir tecnologia na prática pedagógica dos professores na sala de aula, né, nas escolas. E isso faz com que a gente tenha uma perspectiva dessa temática, talvez um pouco mais cheia de detalhes, né, que em meia hora a gente não consegue expor tudo. Na verdade, eu quero muito mais provocar a conversa com vocês do que propriamente trazer alguma coisa pronta. O que eu quero conversar com vocês assim um pouco é sobre a maneira como era vista os audiovisuais, que eram chamados audiovisuais, o termo mídia e TICs é mais recente. Até mais ou menos na década de 60, a grande perspectiva que existia para a inserção dessas tecnologias na sala de aula era como se fosse um auxiliar do professor. O termo usado era audiovisuais, né? O termo TIC comunicação começou a ser usado a partir da década de 70, 80, e mídias passou um termo muito mais tenso nesses anos 2000, e depois nós começamos, né, 2010 em diante, a falar muito mais em comunicação até mesmo do que propriamente mídia. Em todo caso, esses termos são muito próximos, né? Audiovisual é TIC, mídia é TIC. TIC e mídias têm algumas pequenas diferenças, mas, de modo geral, o processo pedagógico se dá por meio... Então, o termo audiovisual aqui é datado, é mais ou menos até a década de 60, início da década de 70. Então, a maneira como eram vistas as tecnologias, quem é professora há mais tempo usou muito o retroprojetor, né? Escrevia transparências. Um pouquinho mais antigo eram os mimeógrafos, e também a rádio e televisão, que eram os meios de comunicação de massa. Tanto faz se você estava pensando em tecnologias como retroprojetor, quadro de giz, livro didático, ou meios de comunicação de massa como rádio e televisão, todas essas, quando elas iam para a sala de aula, a maneira de entender a inserção delas na prática pedagógica do professor era como um auxiliar do professor. O que isso quer dizer? Quer dizer que o professor era quem comandava o processo. Hey, it is Ryan Seacrest. There's something so thrilling about playing Chumba Casino. Maybe it's the simple reminder that with a little luck, anything is possible. ChumbaCasino.com has hundreds of social casino-style games to choose from with new game releases each week. Play for free anytime, anywhere, for your chance to redeem some serious prizes. Join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. We all have that friend who wakes up early to go get everyone McDonald's breakfast, while the rest of us sleep in. This is your sign to thank them. And if you're that friend, this is us saying thank you. Just a friendly reminder that right now, get any size iced coffee before 11 a.m. for just 99 cents. And a satisfying sausage McMuffin with egg is just $2.79. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba-da-ba-ba-ba. Ele era o centro do processo de aprendizagem e nada acontecia sem que o professor organizasse, planejasse e conduzisse o processo, né? Então é famosa uma frase, inclusive dita por Piaget, que eu adaptei para filme. Um filme ensina porque o professor o usa para ensinar. Então não havia nada de pedagógico, nada de didático, nada de educativo num filme em si mesmo, numa fotografia em si mesma. Ou seja, ele só era pedagógico, ele só era algo que contribuía com a aprendizagem de alguém quando inserido dentro de um processo de aprendizagem comandado pelo professor. Muito bem, essa visão ela muda um pouquinho a partir da década de 70 em diante, principalmente por conta do construtivismo de Piaget. Então, o tecnicismo, por exemplo, é uma abordagem pedagógica que inseriu muito
muito a tecnologia na sala de aula, mas a abordagem era tecnicista. O professor continuava sendo o centro do processo. A importância que essa concepção educacional dava era uma questão de escolha de melhor meio, de melhor técnica para o ensino. Então, o professor continuava comandando todo o processo e cabia a ele, se ele era um bom professor, escolher o melhor meio tecnológico, o melhor recurso audiovisual ou a melhor mídia para um processo educativo que deveria ser eficiente. Então, a educação é um sistema que precisa pensar na sua eficiência e na sua eficácia. Devia escolher o melhor método, a melhor técnica, o melhor processo de ensino para garantir a aprendizagem. E a base que fundamentava o uso do audiovisual nessa corrente nacional, que também é chamada abordagem nacional, era que a percepção é que gerava o conhecimento, ou seja, é uma ideia bastante empirista, que a educação se dá pelos sentidos. Essa concepção empirista da aprendizagem, a gente herda Comênios. Acho que vocês, com quem é professor, fez licenciatura, já ouviu falar que João Amós Comênio é considerado o pai da didática moderna, e foi ele quem instituiu essa maneira de lançar mão do recurso audiovisual como um processo que facilitaria a aprendizagem do aluno, porque a aprendizagem se dava por meio dos sentidos. Então, o conhecimento vinha da percepção do mundo à nossa volta. O construtivismo deixa de ser uma abordagem tão centrada no professor, dá uma característica mais ativa para o aluno na sua aprendizagem, então é uma abordagem mais ativa, e a ação do aprendente sobre o objeto constrói seu conhecimento. Então, uma aula expositiva, por mais demonstrativa que fosse, por mais que mostrasse uma figura ou um filme ou algo assim, ou seja, aquela postura que fundamentou o uso do audiovisual até mais ou menos meados da década de 60, essa concepção da aprendizagem perde terreno e é necessário que o aluno haja, que haja uma ação do aprendente sobre os objetos, sobre o mundo que o cerca, para poder aprender, né? As operações sociomotoras geram as percepções e também as operações, né, as ações mentais, né? E as operações sobre as percepções é que geram conhecimento. Então, quem é construtista é a inteligência, e a inteligência não deriva direto da percepção. Então, aqui é um ponto bastante importante de diferenciação dessas duas concepções, que pautaram uma atitude diferente diante de você expor objetos, expor imagens, expor audiovisuais para os alunos, ou proporcionar processos em que eles interajam e ajam sobre esse objeto. A concepção educacional socio-interacionista, ela tem muitas proximidades com o construtivismo, ela é uma abordagem construtivista, mas ela dá ênfase a alguns aspectos diferentes, né? A linguagem, a cultura, as relações sociais desempenham um papel muito importante na aprendizagem. E aqui a questão da cultura entra como um elemento que precisa ser discutido, que precisa ser pensado, principalmente quando você quer formar professores, né? As funções psicológicas têm suporte biológico, mas o funcionamento se fundamenta nas relações sociais. Então, as relações sociais começam a ter uma importância muito grande. Em contraposição, uma posição mais individual, mais individualista. Então, a interação com um processo social, cultural e histórico é quem constrói o conhecimento. Então, vocês começam a ver que aqui toda uma diferenciação entre a percepção como geradora do conhecimento, a inteligência como construtora do conhecimento e a interação social e cultural, portanto, histórica, como construtora do conhecimento. Quer dizer, por onde que passa a aprendizagem e a construção do conhecimento dos alunos vai passando por dimensões, por questões diferentes. E a maneira de inserir a mídia para um processo de ensino-aprendizagem precisa acompanhar essas diferentes dimensões que vão mudando conforme a construção da aprendizagem. Então, nós chegamos hoje em tempos de cultura digital e nós estamos discutindo educomunicação. Então, como é que a educomunicação conversa com essas concepções de aprendizagem? O primeiro pressuposto da educomunicação é que educação e comunicação caminham juntos. Então, não é mais possível pensar processos comunicativos e processos educacionais de modo independentes, né? Eles não são mais áreas separadas do processo de ensino-aprendizagem. O professor Adilson Citelli traz pontuações importantes sobre essas interrelações, né? Aqui eu estou colocando mais ênfase no processo comunicacional e educativo
como facetas do mesmo processo ontológico, ou seja, não é possível educar sem comunicar, porque o processo educativo ele é em si um processo comunicativo. E ele é comunicativo porque ele é uma maneira de fazer com que as gerações que estão chegando adquiram, se apropriem e possam transformar a cultura das gerações que já estão aqui. Então, o processo da educação é um processo cultural, porque é um processo de inserção de quem chega no mundo que já está. Mas essa educação ela pode ser autoritária, impositiva, de tal forma que não permite que esse ser que está chegando entenda que pode modificar essa realidade, ou uma educação emancipatória que com o tempo quem está chegando entenda que vive nesse mundo, mas que pode modificar. Eu acredito que quem quer trabalhar com educomunicação partilha dessa segunda maneira de entender a educação, né, que é receber as novas gerações, mas dar a elas instrumentos para que, ao viver, mudem o seu meio para uma realidade que considerem melhor, ou seja, é uma educação dialógica. E aqui, claro, a gente está se alimentando muito de Paulo Freire. Então, para a educomunicação, a linguagem, a cultura e as relações sociais formam a base para o conhecimento. Então, a aprendizagem é um processo coletivo, criativo e autoral, considerando que as TICs são aspectos da nossa cultura e que o diálogo é a base para a construção do conhecimento. Então, o conhecimento se dá pela construção dialogal, pela construção dialógica, e não tem como entender atualmente as tecnologias de informação e comunicação. Hey, it's Ryan Seacrest. Life comes at you fast, which is why it's important to find some time to relax. A little you time. Enter Chumba Casino. With no download required, you can jump on anytime, anywhere for the chance to redeem some serious prizes. So treat yourself with Chumba Casino and play over 100 online casino-style games, all for free. Go to ChumbaCasino.com to collect your free welcome bonus. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it, Grainger has you covered. Grainger offers over 1 million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. As mídias sem estarem determinados pela maneira como a nossa sociedade funciona nesse momento. Então, quando a gente pensa em inserção das mídias e como que a gente pode dialogar com as diferentes tecnologias que tem, o comum que a gente vê nos cursos, mesmo no livro, né, que trabalham sobre essa questão da inserção, que discutem isso, em geral apresentam uma linha de tempo em que as tecnologias vão sofrendo desenvolvimentos, vão sendo inventadas. Então, começa-se do telefone, da fotografia, passa-se pelas várias tecnologias e chega até a internet e vão discutindo a inserção dessas tecnologias na prática pedagógica. Eu proponho um pensamento um pouco diferente, que não passa pelo desenvolvimento das tecnologias. Eu proponho um pensamento em que a gente pense nos modos de interação. E eu propus 3 modos de interação: o modo estrela, o modo círculo e o modo rede. Então, o modo estrela seria basicamente um modo de interação em que a comunicação acontece de 1 para 1. A interação é de 1 para 1 e a comunicação é individual. Então, nós teríamos uma educação bancária, um processo de educação centralizado, individualizado, pode ter bastante flexibilidade, pautado na comunicação assíncrona. E as mídias que podem ser utilizadas para esse tipo de interação pode ser tanto a impressa, o telefone e a internet. Outro modo que eu proponho é o modo círculo. Por quê? Esse módulo círculo já concebe uma educação circular, né, que tenha feedback. Mas mesmo assim é uma comunicação para muitos e é uma comunicação de massa, que é, como eu coloquei antes, a inserção da televisão, do rádio, na educação, né, do cinema, na educação. Mas ela também pode ser desenvolvida por uma educação bancária, ou seja, tradicional, que vem do professor para o aluno, não personalizado, ou seja, a mesma educação para todos, para muita gente, e a interação coletiva é praticamente inexistente, e a comunicação é síncrona. As mídias que podem ser usadas para esse tipo de interação também são a televisão, o rádio, que seja de comunicação de massa, né, a rádio convencional, televisão convencionais, né? Não a rádio digital, que já tem outra dinâmica, mas a televisão e a rádio broadcast territorial, né, que vem
pelo ar, que a gente pega, capta por antena, não essa que a gente pode fazer pela internet, onde pode ter chats e coisas do tipo e ter uma interação maior. Então, a internet também é uma mídia que pode ser utilizada. E, finalmente, o modo rede, que é uma interação mais atual, uma interação de muitos para muitos, que é possível desenvolver uma educação dialógica, né? A comunicação pode ser tanto síncrona quanto assíncrona, a interação coletiva é intensa, o processo de construção do conhecimento é descentralizado, porque várias pessoas podem interagir dos mais diferentes lugares e passar, e não tem mais centro. Toda a rede pode ser geradora de problematizações. Então, a interação coletiva é intensa, descentralizada, colaborativa, onde tem a coautoria. Uma característica básica é o EMIREC, quer dizer, qualquer um é emissor e receptor ao mesmo tempo, então eu posso publicar conteúdo nas redes sociais, a gente YouTube, mesmo Facebook, a gente publica conteúdos, não só recebe conteúdos, né? Ubiquidade, porque eu posso acessar a informação onde eu quero, com acesso à internet, e portabilidade, eu levo o meu tablet, eu levo o meu celular para onde eu quiser. Então as mídias podem ser impressas, internet, rádio, TV digitais, né? As redes sociais e todas as tecnologias que nós temos hoje, né? Tablet, notebook, etc. Então nós temos aqui basicamente os termos que estão dentro da cultura digital, que é ubiquidade, portabilidade, coautoria, etc. Então, essa maneira de pensar modos de comunicação que essas tecnologias possibilitam, e se vocês prestaram atenção, a internet está em todas elas, está lá no modo estrela, está no modo círculo, está no modo rede, porque eu posso usar a internet de qualquer uma dessas maneiras, né? Então, não é porque a internet, seguindo aquela lógica do desenvolvimento histórico das tecnologias. Então, a internet, como é a tecnologia mais atual, seria a mais moderna, a interatividade estaria garantida. E não é bem assim. A gente pode ver que esses três modos de interação, eles acabam descrevendo ecossistemas comunicativos com características diferenciadas. E para simplificar a nossa conversa aqui, eu coloquei 2 tipos de ecossistemas comunicativos. Um que eu chamei de ecossistema tradicional, e um que eu chamei de ecossistema educomunicativo. Então, o que seria um ecossistema tradicional? Seria aqueles pautados no modo estrela e no modo círculo, né? Que tem pouca interatividade, centrado no professor, né? A educação bancária, quase uma prática de repassar conteúdos, de aulas expositivas, de repassar conteúdo. O estudante é um receptor, a mídia continua sendo vista como um auxiliar, porque todo o processo continua centrado no professor. Então, embora até a partir da década de 60, a gente passou a ver as mídias como outro olhar, não só como auxiliar, mas essa maneira continua fazendo parte da prática de muitos professores e da formação de muitos professores. Muitos cursos de educação superior ainda formam nossos professores pensando na mídia como um instrumento. Olha a mídia com um olhar instrumental, ela só é um instrumental. Não vê a mídia como um agente cultural, né? Um agente que muda posturas, comportamentos e valores. É só apenas uma questão de como fazer, né? Então a mídia é um outro, que não é o professor, que não é o processo de ensino-aprendizagem. É algo que pode ser inserido e que pode ser retirado. Um ecossistema educomunicativo é um outro processo educacional. Ele precisa funcionar no modo rede, portanto ele está totalmente casado com a ideia da cultura digital, que a nossa aprendizagem se dá em rede atualmente, né? Podemos desenvolver projetos de educação dialógica, se for autoritário, não é um ecossistema educomunicativo. A importância do processo não é mais na questão de centralizar no produto, de centralizar no professor ou centralizar no aluno, mas esse processo ser movente, ou seja, em determinados momentos é o professor que está dando as dicas, que está dando as tintas, que comanda o processo, em outros momentos é o estudante, porque é ele que está fazendo, ele que está propondo, ele que está produzindo, ele está construindo seu conhecimento, eles em grupo, né? E em outros momentos o que importa é o processo. Então não há mais um centro, ou o professor versus o aluno. Então, não, o que importa é o processo. Não, essas coisas são dinâmicas, são moventes. É conforme o projeto que está sendo elaborado. Então, a construção coletiva dos sentidos são quem participa do processo é que dá sentido ao que está acontecendo. Então, passa a ter importância aquilo que o grupo decide que vai ter importância para resolver o seu problema, para resolver aquele processo que está em andamento. Aí o conteúdo faz sentido, a inserção do professor faz sentido, a inserção do colega faz sentido, a inserção do outro faz sentido, porque a construção é coletiva. Todos decidem a respeito do que vai ser executado, do que vai ser estudado. E nesse sentido, a mídia é um processo cultural. Ela é um agente cultural
e educativo, por envolver a percepção e também agitar a inteligência. Então aqui nós temos uma maneira de entender a percepção como uma maneira em que os alunos ou que todas as pessoas interagem com o mundo que os cerca, portanto a mídia está dentro desse mundo, e a inteligência age sobre todo esse processo e faz com que a gente pense, reflita, reflexione, proponha questões, proponha desafios ou construa desafios, né? Então, a partir daí, a partir disso que eu coloquei, pensar em inserção, eu considero que essa questão da inserção é anterior à pandemia. Eu acredito que depois da pandemia, Covid-19 que a gente está vivendo, estamos todos em isolamento social e por isso estamos tendo essa conversa através de uma mídia e não presencialmente, como até poderia ser, mas inserção é uma palavra, é uma discussão que está datada, que não cabe mais. Porque por conta do isolamento social, por causa da Covid-19, as escolas do planeta, praticamente todas as escolas do planeta, pararam das atividades presenciais e todos os alunos e professores passaram a exercer as suas tarefas e as suas obrigações mediados por uma tecnologia. E aí passou-se a utilizar WhatsApp, tablet, celular, etc, etc, etc. Ou seja, existe um antes e um depois. Antes havia uma placa na escola que dizia assim, proibido entrar com celular. Agora, a gente botou uma placa na escola dizendo, estude pelo seu celular. Não tem como nós voltarmos para aquilo que a gente está chamando de novo normal, ou na prática da pós-pandemia, nós pensarmos que a gente vai colocar aquela placa de volta, dizendo é proibido entrar com o celular. Porque se nós fizermos isso, nós estamos jogando 7 meses da vida do nosso estudante fora, estamos colocando 7 meses da nossa vida fora, dizendo que tudo que a gente viveu não serve. E eu não acredito nessa ideia, eu acho que tudo que a gente viveu serviu, tudo que a gente viveu a gente aprendeu, e o que a gente vai fazer quando a pandemia permitir que a gente volte para a sala de aula, o que vai ser pós-pandemia, vai ser o ensino híbrido como um legado, porque nós precisamos pensar que a mídia faz parte agora dos processos, nós aprendemos a lidar com lives, né, com tudo isso que a gente está fazendo, com cursos online. As crianças já desenvolveram técnicas, maneiras de considerar o celular um aliado seu na aprendizagem, porque não só joga online, não só conversa com os amiguinhos online, mas também recebeu a lição, também aprendeu alguma coisa com seu professor por meio do celular. Essa prática toda que a gente está vivendo agora torna obrigatório para a formação dos professores e para as nossas práticas pedagógicas, para a abordagem educacional que a gente vai adotar para conduzir nossa prática pedagógica na sala de aula, o letramento digital é obrigatório. Não tem mais como a gente não saber como lidar com redes sociais. Não tem mais como a gente não saber como produzir um conteúdo e publicar no YouTube. Né? Então, letramento digital é obrigatório. O ensino híbrido é um legado que a gente vai avançar na discussão das mídias, se não abandonar o que essas mídias estão colaborando com o processo de ensino-aprendizagem. Vai ser colocado para a gente, né, para a formação de professores, a tarefa de aprender a fazer curadoria de conteúdo, é uma tarefa que agora se impôs, quer dizer, nós precisamos aprender a olhar para as produções que estão já disponibilizadas em portais do MEC, por exemplo, conteúdos que já estão disponibilizados, ao invés de ficar produzindo o próprio conteúdo, aproveitar o conteúdo coletivo. Seria a inteligência coletiva que Pierre Levy colocou lá em 94, 91, quando escreveu o livro. E a gestão de processos educomunicativos, então, seria um novo desafio. E eu vejo que na gestão de processos educomunicativos, aqui eu vejo tranquilamente as 10 ciências gerais do conhecimento colocadas pela BNCC. Pensamento científico, crítico, criativo, repertório cultural, a questão da comunicação, a cultura digital, o trabalho e projeto de vida, a questão da argumentação, do autoconhecimento, do autocuidado, a empatia, a cooperação, a responsabilidade e a cidadania. Porque não tem como produzirmos um projeto educomunicativo, algo que vai ser uma prática da escola, sem argumentação, sem cooperação, sem empatia, sem construção coletiva e sem que isso gere conhecimento, sem que a gente vá estudar para poder produzir conteúdo, ou a aula, ou o filme, ou o que seja que as crianças estejam produzindo. Então, e gestão de projetos educomunicativos também é um tema que eu sei que está na pauta de vocês para ser discutido. Eu sugeri, assim,
alguns textos que, para quem está fazendo o curso, pode ler sobre esse assunto, pode tirar um tempinho para dar uma lida nesses artigos, que são colocadas algumas questões importantes, né, sobre a produção de ecossistemas comunicativos, né, sobre a mediação pedagógica na educação à distância. E esse programa Agrinho, eu sugiro como um material, pode ser consultado, pesquisado, porque produz muita coisa interessante e instigadora para professores, né? E lá tem um artigo meu, né, sobre mídia e educação, né, linguagens, cultura e prática pedagógica. É meu, em coautoria com a Jucimara Roesler, que nesse texto vocês vão encontrar escrito, né? Então vocês podem fazer uma leitura com mais calma a respeito dessa discussão que eu apontei aqui para vocês. E se fosse sugerir alguns livros que apontam a importância de discutir esse assunto, sugeriria alguns, dentre tantos que são possíveis, né? Acho que antes dos livros seriam os filmes. Então, os filmes para pensar a educação, né? Então, Quando Sinto Que Já Sei, Pro Dia Nascer Feliz, Além da Sala de Aula, Imitando. São 4 filmes que estão disponibilizados no YouTube, portanto está acessível a todo mundo, né? E discute os aspectos educativos dos mais variados pontos de vista, com as mais variadas percepções. E nesse meio tempo aí a prática dos professores, como se desenvolve com relação aos valores das crianças, aos processos sociais, a inserção da sociedade, a educação de adultos e a educação infantil. Eu indicaria algumas leituras, né? Entre tantas possíveis, né? Claro, tem muita literatura sobre o assunto, mas eu indicaria sempre um debate, né? Para organizar um debate, a Comunicação e Educação, a Linguagem e Movimento, do professor Adilson Citelli, Por que Estudar a Mídia, de Roger Silverstone, né? Que é para faz um panorama da mídia, né? Por que estudar a mídia? A Comunicação na Educação, então Jesus Martim Barbeiro, então aí fazendo essa ponte mais estreita entre a comunicação, a mídia e a sala de aula, e 2 livros, né, nos quais eu devo ter 1 ou 2 capítulos aí em cada um deles, Metodologias Inovadoras, volume 1 e volume 2, gratuito, com o link aí para vocês acessarem também. Acredito que esse material pode contribuir para a educação desses. It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. Desse assunto. Obrigada pela maneira como você organizou e trouxe para a gente com bastante clareza todas essas abordagens e a questão dos ecossistemas. Acho que para mim foi bem importante, eu espero que para os colegas que também tenha sido. Alguns comentários que apareceram aqui, o professor Adilson Citelli, que está nos acompanhando, diz excelente sistematização das perspectivas educomunicacionais e educomunicativas. A gente tem uma primeira pergunta aqui da Viviane Fraga. Ela diz assim: professora Demilde, então a pandemia está sendo o momento que estamos aprendendo a usar as mídias para além da exposição nas redes sociais e conversas no WhatsApp? Eu acredito que sim, né? Porque a pandemia nos impôs o isolamento social. A partir de meados de março, todos nós, professores e todos os alunos que têm acesso de alguma maneira, ou pelo menos enfrentou pelo não acesso, mas faz parte do mesmo processo, a exclusão, né? Passou a ministrar as suas aulas, a comandar o processo de ensino-aprendizagem da sua casa. Eu estou aqui na minha casa hoje, né? Estou dando aulas para pós-graduação e para graduação por intermédio dessa tecnologia, que pelo meio dessa câmera e desse microfone que eu estou falando com vocês, sem alternativa, né? E os alunos também, sem alternativa lá na casa deles. E muitos professores não estavam habituados a usar tecnologias o tempo todo. Então, havia professores e alunos, né? Esse conjunto aí de ensinantes aprendentes, uma parte deles tinha mais convívio com a tecnologia, tinha mais compreensão de processos, podia ter propostas mais avançadas, mais colaborativas ou menos. E outros até eram contra tecnologia, né? Nós temos professores que acham que a educação remota não vai valer, não deveria ser considerado. Nós tivemos gente propondo, educadores, especialistas em educação, propondo que esse período fosse de entreter as crianças, né? Mantê-las interessadas na aula, na escola, evitar a evasão escolar,
mas que depois teria que haver um processo de recuperação de todo esse processo, ou seja, uma visão muito negativa para isso que a gente estava vivendo. Então, a gente tem várias possibilidades de entender o que está acontecendo. Eu sou daquelas pessoas que entendem que o que a gente está vivendo é proveitoso, mesmo que não seja no seu sentido máximo ou pleno. Ou seja, se há alguma aprendizagem acontecendo praticamente no planeta, né? Tem poucos países que as escolas estão funcionando e que a pandemia não chegou, ou que está menos, né? Em menor grau. São milhões, né, de pessoas, alunos e professores, que de repente viram nesses dispositivos os únicos agentes mediadores da sua prática pedagógica, com exclusividade. Isso é inédito. É totalmente diferente de eu pegar um filme, passar na minha sala de aula, mesmo que eu construísse um processo extremamente dialógico, de liberdade, de atuação dos estudantes, que eles propusessem o filme, enfim, as mais variadas práticas pedagógicas que a gente tinha com a mídia. Essa prática que nós estamos desenvolvendo agora, nesse momento, gosto da expressão do Paulo Freire, que é uma situação limite, né? É uma situação extrema em que você precisa confrontar muitas verdades da sua própria inserção em tecnologia. O professor que mal sabia fazer PowerPoint teve que fazer aula síncrona, teve que operar uma plataforma, teve que fazer um vídeo e publicar e receber perguntas e receber no WhatsApp as suas perguntas, porque a criançada mandava pelo WhatsApp. Isso é muito dramático, isso é muito extremo. Então não dá para dizer que a gente não aprendeu nada, né? Ou que tem pessoas que não estão aprendendo e outras mais. Eu acho que todos estão aprendendo. E pelas experiências que a gente tem tido notícia, né, nas discussões que a gente faz aí com outros especialistas, muita gente produzindo conhecimento com relação a isso. Nós tivemos experiências muito criativas, muito sensíveis. E um aspecto que a gente achava que ia acontecer, que gerava muito pânico nos professores em relação às suas aulas online, é que a expectativa é que haveria muito choque, ou geracional, ou de conhecimento, em que os professores estariam expostos pelo não saber, pela sua falta de habilidade, e que os alunos poderiam ter uma atitude de tripudiar, né, de menosprezar, ou de ridicularizar os professores por conta de seus não conhecimentos. Havia muitos professores que temiam isso. No entanto, o que a gente viu foi muito pelo contrário, foi uma grande empatia, um auxílio luxuoso dos alunos, né? Uma sensibilidade para entender que eu sou professora, a sua professora estavam ali fazendo o que pediam, e muito auxílio, muita participação, muita colaboração na construção do processo pedagógico. Então, isso colocou alunos e professores na mesma sintonia, assim, né? Se antes a gente achava que os alunos sabem mais que os professores, ou porque crianças sabem mais do que adultos, de certa forma isso se revelou um pouco um mito, né? Que crianças sabem muito de tecnologia, mas para jogar, para conversar com os amiguinhos, para estudar, teve que ser um processo de aprendizado também. Então eu acho que houve aprendizado em diversas facetas do processo educacional. Houve um aprendizado do ponto de vista da administração escolar, que passou a gerenciar processos pedagógicos e administrativos online. Houve aprendizagem por parte dos professores de como construir uma aula com mais animação, né? Com recursos mais interessantes no PowerPoint. Queriam aprender a fazer vídeos com PowerPoint, né? Então não é mais aquela tela parada, animação, stop motion, etc. Então há técnicas, né, de uso das tecnologias que foram apropriadas pelos professores, e essas técnicas também foram apropriadas pelos estudantes. E eles também aprenderam em menor ou maior grau, depende da idade, depende do contexto da casa, né, familiar, do contexto que tinha. Houve maior ou menor aprendizagem num certo grau de autogestão do seu processo de aprendizado, né? Então eu acredito que houve muitas aprendizagens, sim. Eu acho que foi um processo, apesar da tristeza que é essa pandemia, né, da desgraça que ela trouxe, dos problemas que ela nos causou, a mídia está inserida na prática pedagógica definitivamente. Rosemary Oliveira, da
pós-graduação de linguagem da Universidade do Estado da Bahia, pergunta: tenho me interessado pela gamificação da educação. Como se insere nessa sistemática feita? Em projetos educomunicativos. Projetos educomunicativos pode ser projetos de gamificação, pode ser produção de um filme, produção de um audiovisual, produção de papel artesanal. A pergunta que eu faço todo dia é: estamos aprendendo em massa ou continuamos em bolhas que produzem e que consomem? De Edina Arou. Eu considero que eu estou aprendendo, porque por mais que eu fosse adepta das mídias na educação, eu nunca tinha dado aula para pós-graduação, por exemplo, por mim. Minha disciplina é mídia e educação. Mas quando eu ia ensinar o uso de um programa de edição de áudio, por exemplo, ou edição de vídeo, eu ia para o laboratório com os alunos. Agora eu tive que ensinar a fazer produção de podcast pelo computador. Os processos são diferentes, né? São diferentes. E eu retomo aqui um pouco uma partezinha da fala do professor Citelli. Ele comentou a respeito das aprendizagens que o professor está desenvolvendo agora para entender, através desta mídia aqui, se ele está sendo entendido pelos alunos, né? Ou seja, o feedback que o professor, que nós estamos acostumados, fomos formados, estamos habituados a ter na sala de aula, ou seja, o sorriso que concorda com o que eu estou falando, o bocejo mostrando que a aula está um tédio, está entediado, a consulta a livros para mostrar que a pessoa está pesquisando aquilo que eu estou falando, que a gente está interagindo, né? Ou seja, diversas pequenas atitudes, pequenos gestos, posturas corporais que fazem com que um professor entenda se a aula está correndo bem ou se ele precisa fazer alguma modificação, né? Isso agora, com as câmeras fechadas e a gente falando para uma câmera, os mecanismos que a gente tem que usar para receber esse feedback são outros. Então a gente tem que aprender a usar o chat aqui do lado da plataforma, tem que fazer a pergunta, tem que perguntar, porque se tá todas as câmeras estão fechadas, você tem que perguntar: aí pessoal, vocês estão aí ainda? Estão me ouvindo? A internet por aí caiu? Meu microfone está funcionando? E já aconteceu, eu estou dando aula e de repente, 5 minutos depois, o pessoal: professor, o microfone caiu. E aí eu falei: tá, desde quando vocês não estão me ouvindo? Desde que a senhora começou a explicação, tive que repetir tudo de novo. São coisas que estão sendo. Então, muitas aprendizagens muito complexas que vão para além do conteúdo propriamente dito que a gente ministra, mas vão para as aprendizagens, vamos chamar de meta-aprendizagens, no sentido da prática do professor, de como a gente controla o processo educativo na sala de aula. E o nosso grande desafio aqui é não dar aulas expositivas via câmera, mas sim dar aulas dialógicas por esse processo, que é uma outra aprendizagem. Quer dizer, como é que eu desenvolvo projetos participativos e colaborativos usando essa plataforma? Como é que eu crio grupos paralelos no WhatsApp? A plataforma me permite fazer grupos paralelos, reunião de alunos enquanto eu entro numa sala. Por exemplo, o Moodle que a gente usa na UDESC, ele permite criação de salas paralelas em que o professor pode entrar nelas e participar, organizar pequenos grupos e discutir o assunto. É só uma questão da gente organizar o processo de ensino-aprendizagem dessa maneira e não achar que tudo se resume ao professor ficar falando na câmera durante 4 horas seguidas, que isso sim seria cansativo e nada proveitoso. Agora, as mídias estão aí para a gente ser criativos e usá-las. Esse momento nos forçou a ser criativos e nos obrigou a fazer isso. Então, vai depender de cada um se dispor a aprender mais ou não se dispor a aprender tanto e ficar rezando para a situação parar, né, terminar e a gente voltar para a sala de aula. Eu acho que essa é a atitude menos aprendente. Tem uma coisa que a gente está aprendendo agora, são inclusive os novos jargões, né? Um deles é cair. Cair, breakout room, encontro síncrono, encontro assíncrono, várias coisas que a gente nunca tinha ouvido e tem aparecido com bastante força. Eu trabalho com educação infantil, então tem aparecido muita coisa nova. Então a Laura Alves de Souza pergunta: qual o grande legado da pandemia para a educação? Acho que a senhora já trouxe bastante, mas se quiser complementar alguma questão. Eu acho que o grande legado, né, o maior legado de todos é o ensino híbrido. Para a gente passar a compor as salas de aula agora, é entender que só o presencial, só o professor falando, depender, né, das cordas vocais e da transmissão de conteúdo, o professor que ficar fazendo isso vai ser um professor
pré-pandemia. Antes a gente chamava de dinossauro, né? O professor dinossauro. Então agora a gente vai dizer, lá vem a aula com o pré-pandêmico, porque, assim, acho que só enfatizar aquilo que eu coloquei, que para mim essa imagem é muito clara, assim. Aquela plaquinha que dizia proibido entrar com celular, pós-pandemia, perdeu totalmente o sentido. Se nós continuarmos achando que o aluno não pode trazer celular para dentro da sala de aula, não pode trazer o tablet, que isso não vai fazer parte do processo, a gente não aprendeu nada com a pandemia e ela realmente matou a nossa prática pedagógica. Ela ficou para trás na história. Então, sim, isso seria um dos legados, né? Eu acho que o letramento digital, a obrigatoriedade do letramento digital, a formação de professores, né? Eu acho que, por exemplo, que trabalho com mídia e educação, eu ensino essa disciplina, eu não tenho mais como dar uma disciplina sem abordar esses conteúdos para os meus alunos. Não tem mais como não falar de ensino híbrido, de atividades ativas, né? Flipped Classroom, eu acredito que vocês vão discutir isso no próximo tema, né? Memes, essas coisas todas, isso se tornou imperativo. E isso, antes da pandemia, os professores iam empurrando um pouquinho, né? Eu não quero falar sobre isso, eu não quero saber de Moodle, eu não quero saber de plataformas. Mudou a realidade. Então, a opção agora vai ser entre ser um professor datado ou um professor que entendeu que as mídias fazem parte da cultura, que fazem parte da concepção de mundo das crianças, que interferem no repertório cultural das crianças, uma das competências da BNCC. Né, o repertório das crianças são desenhos animados, séries. Quem não assistiu uma série durante esses 7 meses? Eu desafio alguém que não tenha assistido uma série. Não Sim. tem, a gente teve que ocupar o nosso tempo, né, no lazer, quando não está trabalhando, pelo menos uma sériezinha lá ou outra a gente assistiu, né? Eu, por exemplo, peguei todas as minhas séries de ficção científica, que eu amo, ficção científica, e estou assistindo elas, algumas pela 3ª vez. Sim, a gente teve muitas perguntas aqui falando sobre a resistência dos docentes, e aí uma que apareceu, essa mesmo da Rosemary Oliveira, né? Ela fala, quais os caminhos que a senhora vislumbra para professores com resistência no uso das mídias e da docência colaborativa? Eu aproveito para emendar uma que veio dos ouvintes da Rádio Edu, que estão nos escutando também. A Rádio Edu é uma colaboradora na construção desse curso, então eles colocam assim, não tive formação tecnológica na faculdade, na pandemia eu evolui bastante. Como convencer a gestão de que devemos dar uma continuidade nessa evolução tecnológica? Então, pensando um pouco nessa resistência, reflete sobre isso. Acho que um curso como esse que vocês estão fazendo... Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. É uma maneira de ajudar a diminuir a resistência, né? Eu acho que é valorizar, eu acho que uma boa jogada, uma boa estratégia é valorizar a experiência que esse professor teve. É algo que está me preocupando muito nessas discussões, é quando eu vejo alguém dizendo assim, desculpa, mas nós não estamos, nosso processo presencial foi interrompido, então a gente está aqui fazendo o que pode por meio dessas mídias, porque o presencial tem tantas boas características, ou seja, uma atitude de supervalorização do presencial e desvalorização do processo que está acontecendo online. Então, essa dicotomia, essa oposição entre a maravilha do presencial, né, que a gente que está no presencial sabe que também não é tão maravilhoso assim, porque não é porque o professor não é que o aluno está lá na sala de aula que ele está prestando atenção, não é porque ele está lá na sala de aula presencialmente que ele está em condições de aprender, não é porque os alunos estão lá que eles estão aprendendo, porque às vezes o professor não está conseguindo se explicar direito, não é porque o professor está presencial que ele está dando uma aula legal, ou seja, não é porque é presencial que a aprendizagem está garantida. Portanto, não é essa dicotomia, não é presencial, então não tem socialização, não tem aprendizagem. Primeiro porque socialização e interação em tempos de cultura digital passam também, a palavra é também, por outras dimensões. As crianças não se socializam só na interação pessoal e interpessoal, elas se socializam também pela mídia, né?
Eu gosto de contar uma historinha, vou tentar não ocupar muito tempo, mas acho que a historinha é interessante, até porque alguém perguntou sobre game, então acho que tem a ver com isso. Meu sobrinho, ele tinha 6 anos de idade na época que ele fez essa pergunta, tá com 12 anos agora. É uma história que eu conto há 6 anos, mas eu acho muito interessante. Ele chegou aqui, né, no meu escritório e pediu assim, tia, você tem computador de youtuber? Ele não quer só um computador, ele quer um computador de youtuber. Eu perguntei para ele assim, tá, e para que você quer um? Eu disse, tenho, né? Para que você quer um computador de youtuber? É porque eu quero fazer um tutorial para ensinar o meu irmão a passar de fase no jogo. Detalhe, o irmão estava do lado dele. Estava do lado, brincando juntos. E aí... ele queria fazer um tutorial. Passar de jogo e pensou, vou fazer um tutorial. Porque daí eu ensino ele a passar da fase. Mas para isso eu preciso de um computador de youtuber, porque eu preciso publicar no youtuber o tutorial. Então a lógica passa por outros parâmetros. E eles não entendiam que porque ele estava fazendo um tutorial, ele não estava interagindo, não havia uma relação amorosa com o irmão. Muito pelo contrário. O amor que ele tinha pelo irmão, a preocupação que ele tinha com o irmão e a maneira de ajudar o irmão era fazer um tutorial, né? Então, game, tutorial, YouTube, computador, interação. O que a gente tem que começar a entender é que a nossa cultura mudou. Nós estamos agora numa cultura digital que passa por interações mediadas por computadores, passa pelas redes sociais. Ignorar isso é voltar a 1970. A nossa grande estratégia agora para conquistar os professores que antes tinham resistência para o uso de mídias, mas que tiveram que usar, é dizer, olha, veja quanta coisa legal você fez, quanta coisa boa você fez. Não dá para jogar isso fora, não dá para dizer que você não interagiu. Você vai negar a interação que você teve com os seus alunos? Você vai negar que você preparou aquele PowerPoint com todo amor e carinho, mesmo que fosse só a única coisa que você soubesse fazer naquele momento? Era um PowerPoint, mas você fez com muito amor e carinho para os seus alunos. Você usou o WhatsApp, você imprimiu e deixou na escola, mas você imprimiu com muito amor e carinho. Você imprimiu pensando no aprendizado do aluno. Então, é só uma questão de, olha, se eu não tenho o WhatsApp, eu uso impressora e imprimo. Se não tem como imprimir e mandar por e-mail, eu levo lá na escola. Quer dizer, cada situação possibilitou ou exigiu do professor o uso de uma mídia diferente. E aqueles alunos que não tinham mídia de conexão nenhuma, foi papel impresso mesmo na escola. Paciência, quer dizer, não pode fazer é não usar algum recurso, não usar alguma estratégia para dar atenção para a aprendizagem daquele aluno. Então, eu acho que é uma questão de valorizar a dedicação dos professores e fazer ele perceber o quanto a prática dele mudou, o quanto ele aprendeu nesse processo e inserir essas aprendizagens, essas práticas na prática cotidiana dele, na sala de aula, de modo a enriquecer o processo, não substituir o processo, mas de enriquecer, de criar diálogo, criar propostas diferentes. Propostas diferentes acontecem. E eu trago aqui uma última pergunta, que a gente está chegando no horário final do nosso encontro, da Mônica Bittencourt. Ela diz, será que esses processos midiáticos não estão trazendo mais exclusão na educação brasileira? Olha, exclusão na educação brasileira já existia antes da pandemia, né? Nosso sistema ele é excludente, porque a nossa sociedade é excludente. A educação não está isolada da sociedade. Nós temos exclusão digital, social, né? Tem pessoas que não têm acesso. A pandemia, isso já está se tornando discurso corrente, né? A pandemia evidenciou essa exclusão. Agora, a criança que tinha acesso à educação porque ia na sala de aula, independente de ter internet, agora não consegue ter acesso, porque não tem acesso à internet, não consegue ter acesso à educação online, pode dizer que essa exclusão aumentou. Agora, tem que tomar um cuidado nessa afirmação, porque aumentou por conta de um momento de perigo sanitário, né? De doença. Não se quer que esse ensino online do jeito que está agora se eternize. A gente acredita que uma vez passado, seja possível a gente voltar para uma presencialidade, que a gente aproveite as aprendizagens boas que tem, mas continue no presencial. A escola não vai fechar, não vai se transformar em online para sempre. Dizer que a gente aumentou a exclusão, dizer assim, os professores não querem dar aula, é a escola que não quer dar aula. Quer dizer, essa afirmação é complicada. Quem aumentou a exclusão foi a pandemia. Foi o isolamento social que nos colocou na contingência de ter aula e assistir aula em casa sem o menor planejamento,
sem a menor orientação. Um dia as crianças estavam em casa tendo que ter aula pelo computador. Para começo de conversa, educação à distância não é assim. Isso não é educação à distância. É um ensino remoto contingente, dado uma situação de emergência sanitária em que era mais importante proteger a vida do que ensinar o nome dos rios do estado em que a gente mora, né? A vida era mais importante. Então, houve mais exclusão do que já havia? Claro que houve, mas eu acho que essa maneira de colocar tem que ser tomada em consideração que os professores não são responsáveis por essa exclusão. O sistema educacional não é responsável por essa exclusão, né? Houve uma situação de pandemia em que as administrações, os governos, né, as secretarias estaduais de educação, municipais de educação e o MEC, que diz que não tem nada a ver com isso, que tem, que deveria tratar de o mais rápido possível criar os mecanismos para que essa exclusão fosse minimizada ou até zerada. Mas nós temos um ministro da Educação que diz isso não tem nada a ver com o MEC. Isso é um absurdo. Crianças fora da escola, no sentido de não ter acesso à internet, porque não pode ter educação remota em tempos de Covid-19, é algo que o MEC não poderia dizer. Ele deveria, no mínimo, dizer, olha, a gente está com dificuldades. Ok, dificuldades a gente pode ter, mas dizer que não tem nada a ver com o Ministério da Educação e Cultura, o ministro da Educação não podia jamais dizer isso, né? Então, como é que as secretarias municipais de educação estão tratando isso? A gente vê municípios em que as secretarias estaduais de comunicação estão dando sangue para possibilitar que os alunos tivessem acesso, nem ao menos ao material impresso, ao menos uma carta do professor. A gente tem de todos esses exemplos. Então, eu só acho que essa questão da exclusão tem que ser tomada em consideração esse cuidado. Não é a escola que criou essa exclusão e a gente espera que essa maximização, essa exacerbação dessa exclusão diminua com o retorno à escola. Porém, entender que nós precisamos, que o estudo híbrido faz parte agora da educação, é também esclarecer para os professores que eles precisam mobilizar, e pais, que a sociedade precisa mobilizar para que a escola e todos os escolares tenham acesso a essa tecnologia. Porque a pandemia, enquanto não tiver vacina, pode piorar. Sim. Daqui a pouco a gente pode ter um retorno e fechar tudo de novo. A vacina pode não vir, pode não ter vacina. E aí, a gente vai ficar 1 ano, 20 anos em educação online? Podemos até ficar 2, 3 anos tendo educação online, desde que os nossos governantes, as nossas autoridades, quem é responsável, trate de achar mecanismos legais e financeiros para nos dar infraestrutura para isso. Faz parte. É tarefa deles, né? A nossa tarefa é a parte pedagógica. A infraestrutura é tarefa das nossas autoridades. Chegamos ao final do nosso 3º encontro formativo do curso Mídias e Tecnologias na Interface Comunicação e Educação. Agradecemos imensamente a presença de todos e todas que puderam acompanhar nossa conversa. Professora, muito obrigada por dividir seu conhecimento, suas experiências conosco. Foi realmente muito rico estar com a senhora essa noite. Por favor, faça suas considerações finais e a gente encerra logo em seguida. Olha, como considerações finais, eu acho que eu deixaria essa ênfase em agradecer a dedicação dos professores que fizeram todo o sacrifício possível para que a educação escolar não parasse. Acho que eles foram incríveis. Nós estamos vivendo tempos de muito desrespeito e muita desvalorização do professor, principalmente do professor que é funcionário público, porque é uma tentativa de desmontar o Estado brasileiro e diminuir o Estado brasileiro e aí privatizar a educação, né? Então a desvalorização do professor passa pela conquista da opinião pública contra o professor, e o que a gente viu na pandemia é professor, né, dando o seu sangue. Alunos ajudaram seus professores, que foram parceiros, e das coisas boas que foram feitas online, apesar de todas as dificuldades. Então eu queria deixar meus parabéns a todos os professores e dizer assim que eu super valorizo todas as aprendizagens que nós tivemos. Eu acho que é essa pesquisa que a gente tem que encaminhar daqui para frente. Quais foram as coisas boas que a gente construiu nessa situação grave que a gente viveu? E que antes eu dizia que as mídias estavam na sala de aula à revelia do professor. Agora a gente vai poder dizer que a escola está na sala de estar à revelia dos pais. Eu agradeço imensamente o convite, parabenizo a organização pelo curso. Obrigada
pelo convite, por lembrarem de mim. Fiquei contente, fiquei bem feliz. Ao longo dessa conversa com a professora Ademilde Sartori, adquirimos muitos aprendizados. Ela nos pontuou algumas abordagens pedagógicas, como o tecnicismo, que tem o professor como centro do processo educativo, o construtivismo, uma abordagem ativa e que valoriza a ação do aprendente, e o socio-interacionismo, que considera a linguagem, a cultura e as relações sociais no aprendizado. Por fim, destacou a educomunicação, fazendo uma interlocução dos propósitos desta área com as diferentes correntes. Vemos a educomunicação como uma forma de conter a instrumentalização das TICs e uma possibilidade para novas percepções nos usos dos diferentes recursos midiáticos e tecnológicos. Mas para isso, é preciso entender, acima de tudo, que as TICs devem considerar os processos sociais, culturais e históricos, conforme ressaltados pela nossa convidada. Para finalizar, a educadora destacou os modos de interação que propiciam um ecossistema educomunicativo, que é pautado na dialogicidade, que leva em conta a cultura digital, a construção coletiva dos sentidos e vê a mídia e as tecnologias como um agente cultural. Ficou evidente, e em especial por conta da pandemia, que a educação e a comunicação caminham juntas. Portanto, não é mais possível pensar essas áreas de forma separadas, e a partir de então, as práticas pedagógicas precisam levar em consideração as mídias, as tecnologias, a comunicação. Esperamos que estes aprendizados sejam levados adiante e que o ensino híbrido, um dos legados que esta crise sanitária deixa à educação, segundo a professora Ademilde, possa dar continuidade à busca por processos de ensino-aprendizagem cada vez mais inovadores e em consonância com os aspectos contemporâneos. Nos encontramos em nosso próximo episódio. Até lá! Este podcast é produzido pela Rádio Edu Brasil em parceria com o Grupo de Pesquisa Polifonia, do Departamento de Ciências Humanas da Universidade Estadual da Bahia, UNEB, e com o Grupo de Pesquisa MECOM, Mediações Educomunicativas, da Escola de Comunicação e Artes, ECA, da Universidade de São Paulo, USP. It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.